Olá, boa noite. Meu nome é Priscila e eu vou contar um pouquinho da história da minha filha, né? Da prematuridade. Bom, foi assim. Eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, né? E ela nasceu prematura de 30 semanas. E eu não tive nenhuma intercorrência na gravidez. E só tive uma pequena infecção, né? E ela foi tratada 3 vezes, só que eu não ficava boa 100%. Até meu marido, ele também foi tratado, né? Porque podia eu estar pegando dele, né? Podia estar passando de mim para ele e voltando dele para mim. E aí ele também foi tratado, né? Só que não fiquei boa, né? E aí, a médica não viu nenhum risco, né? Porque tinha diminuído, né? E também ela já tinha tratado 3 vezes, não tinha mais o que fazer, né? E eu não sentia nada, era tudo tranquilo. E quando inteirou 27 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Eu não sentia dor, era só a barriga endurecendo, como se tivesse descido, né? Pesando para baixo. E tipo uma vontade enorme de fazer xixi, só que eu ia fazer xixi, não tinha esse xixi todo. Pingava 1 ou 2 gotinhas, mas era como se a minha bexiga tivesse lotada de xixi, sem estar, né? Aquela pressão. E aí, eu, mãe de primeira viagem, né? Não tinha sido mãe ainda, no caso, gestante. Como eu não estava sentindo dor, eu achava que não era nada, né? E aí meu esposo, ele sempre foi atento, principalmente coisa de doença e essas coisas de gestação, né? Ele era muito atento. Aí ele que resolveu me levar, né? Aí quando a gente chegou lá na maternidade, eu já estava de 5 centímetros. E eu tomei um susto porque eu não via essas dor todas. E eu assistia muito relato de parto, né? E eu vi o povo com 1, 2, 3 centímetros morrendo de dor, né? E aí me deixaram internada para tentar parar o trabalho de parto, né? Eu fiquei internada 12 dias, que foi o tempo que eu internei as 30 semanas. 30 semanas e, se eu não me engano, 2 dias ou foi 4 dias, né? Antes das 31. Aí quando foi num domingo, me deram alta, porque eles acharam, né, que tinha parado o trabalho de parto e era perigoso eu ficar internada lá até os 9 meses e pegar uma infecção, uma coisa pior, né? Eles acharam melhor que eu fosse para casa, já que eu tava sem risco, né? Aí quando foi num domingo que eu ganhei alta, às 2 horas da tarde, quando eu cheguei em casa eu já senti assim umas cólicazinha fraquinha no pé da barriga, só que eu achei que se eu tomasse um banho e dormisse, eu achei que era cansaço, né? Porque 12 dias num hospital internado é difícil. Aí eu tomei um banho, fui me deitar, não consegui. O banho parece que piorou. Aí eu fui e fiquei deitada, né? A dor foi piorando, a dor foi piorando, foi piorando. Antes de piorar muito, meu esposo deu o horário dele sair por trabalhar. Eram uns 4h30 da tarde, ele saiu, foi trabalhar. Eu fiquei com a minha sogra em casa, né? Na época eu morava com a minha sogra. Aí, quando deu umas 5 horas, 5h30 mais ou menos, a dor tava assim, insuportável. Eu ia no banheiro direto, aí fui, liguei pra minha mãe, disse como é que tava. E que ela fosse comigo, né? Chamei ela pra até lá em casa. E aí, eu esperando a ambulância. Se eu tivesse esperado a ambulância, ela tinha nascido em casa. Aí meu cunhado, né, viu a situação como é que tava e aí me levou no carro dele. E aí quando chegou na maternidade, eu fui direto para a sala de toque e gritando muito de dor, uma dor, Jesus, que... E aí quando chegou lá eu já estava com 10 centímetros. Aí eu fui direto para a sala de parto. Aí quando foi umas 6h05, ela nasceu. Foi um parto rápido, graças a Deus.
E aí ela foi direto para a incubadora, né? Graças a Deus não teve nenhuma intercorrência, ficou internada 22 ou foi 24 dias para conseguir atingir o peso, né? Porque ela nasceu com 1,430 kg. E aí ela ganhou alta depois disso, e aí ao longo do tempo, né, esses meses, até hoje que ela tem 2 anos e 3 meses, ela sempre foi, a parte motora dela sempre foi mais devagar. Falar, ela falou muito cedo, com 9 meses, mas assim, sentar, engatear, andar, até segurar a cabeça, ela demorou. E graças a Deus ela não teve nenhuma sequela, né? Mas essa parte motora dela, não sei se é dela mesmo, porque o médico disse que até existem crianças de 9 meses que nascem, né? Que são assim mais lentos, às vezes é na fala, às vezes é a parte motora, né? Andar, sentar, gatear. E também pode ser porque ela é de 7 meses, né? Prematura. E aí, eu sempre achei, né? No começo a médica achava que não era de se preocupar, né? E aí eu sempre me preocupei, né? Porque ela veio segurar a cabeça dela com 3 para 4 meses. Veio se sentar com 1 ano. Rolar na cama ela não rolava, né? Antes de se sentar com 6 meses, 7 meses. E aí quando foi com 10 meses, foi que eu, de tanto falar em todas as consultas, né, com a pediatra dela, foi que ela veio realmente ver que ela precisava de uma fisioterapia. Eu acho que se ela tivesse começado uma fisioterapia cedo, ela teria se desenvolvido bem melhor, né? Mas aí como a médica achava que não era de se preocupar, aí foi deixando, e aí vem encaminhar ela para a fisioterapia com 10 meses. E aí ela falando aqui no fundo. E aí só vim conseguir vaga quando ela tinha 1 ano e 1 mês. E aí ela se sentou com 1 ano antes de começar na fisioterapia. Aí com 1 ano e 2 meses ela engateou. E desde 1 ano e 4 meses para 5 meses que ela anda se segurando nas coisas, fica em pezinha, né? Se segurando nas coisas. E aí hoje com 2 anos e 3 meses, né, na verdade, no dia 11, né, desse mês de setembro, ela inteira sempre no dia 18, né, meses. Aí ela fez 2 anos e 3 meses no dia 18. Só que no dia 11, que ela ainda estava com 2 anos e 2 meses, ela começou a dar os primeiros passos. Graças a Deus. E aí, só que ela ainda tem muito medo. Todo dia eu me sento, eu chamo ela pra ela ir, né? Desarnando, pra ela ir tendo segurança e pra ela ir se acostumando, né, a andar, porque ela é acostumada a engatinhar e a andar segurando as coisas. Ela tem muito, eu noto nela muito medo, né? Eu acho que ela até não conseguiu andar antes, porque ela passou muito tempo andando segurando nas coisas e engatinhando, pelo fato do medo dela. Hoje, que ela já dá uns passinhos, né, eu chamando, eu ainda noto medo nela. E aí, mas graças a Deus que ela, né, conseguiu dar e daqui pra frente, graças a Deus que vai ser progressos, né? Porque era uma coisa que eu esperava muito, porque 2 anos, né, e 3 meses a pessoa fica bem aflita. Mas eu entendia, né, que e até digo às mães que tem sim o seu tempo, mas que claro você deve procurar ajuda médica, porque às vezes tem, né, sequelas nos bebês. Ela fez ressonância na cabeça, não, ela fez TC de crânio na cabeça, fez, quando ela era mais nova, ultrassom na cabeça e passou pelo ortopedista, né? Deu tudo normal, graças a Deus. Aí era só questão de esperar mesmo o tempo dela, né? E aí faz fisioterapia para ajudar.
e eu em casa, né, estimulando. E mesmo assim demorou muito, mas é porque era o tempo dela, né? E graças a Deus, né, já está progredindo porque já está muito atrasada. Mas vai dar certo. E é isso que eu quero, né? Porque assim, eu era mais preocupada porque eu não tinha assim, ninguém que eu conhecesse que passou por isso. Eu não tinha assim, olhava que não via nenhuma criança andando com mais de 2 anos. Às vezes eu via história, né, de gente mais velha, não, fulano andou com 3 anos, não, ciclano andou com 2 anos, mas eu não conhecia, né? E aí por isso que eu quero compartilhar essa experiência pra, né, acalmar o coração aí das mãezinhas que eu sei o que foi que eu passei, né? Ficava muito aflita, principalmente quando eu pensava nisso. Eu pensava, oh meu Deus, por mais que eu tivesse fé, que eu tivesse, eu orava, né? Que eu via que ela não tinha nenhum probleminha nas pernas, que ela desce da cama só, que ela andava se segurando nas coisas, mas a gente tem aquela insegurança lá no fundo, porque a gente é mãe, porque a gente se preocupa, né? E aí não tem quem não tenha, né? E aí por isso que eu vim compartilhar. E eu queria ter criado o canal muito cedo, só que faltou coragem. E aí de uns dias pra cá foi que eu comecei, né, a postar. E aí daqui pra frente, se Deus quiser, eu vou postar com frequência e vou mostrar. Peço a vocês desculpa aí por qualquer coisa, porque é o começo, né? O começo de tudo é mais lento, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo aqui, né? Um mundo novo do YouTube para mim. E assim, eu acompanho vários canais, né, de maternidade, só que quando a pessoa vai ter o seu, é que aprende realmente. Então assim, é isso. Eu queria deixar aqui minha mensagem, né, para todas as mamães que estão passando por isso, que tenham calma, que vai dar certo. É, se tiver com muito medo, procura ajuda médica e se der tudo certo, né, de todos os exames certos, passe confiança pro seu filho, não fique preocupado, desesperado, né, porque tem gente que fica e que vai dar certo, né? Igual pra mim demorou, mas deu, graças a Deus, ela deu os primeiros passos, mas não tá andando ainda assim, solta não, correndo não, mas se Deus quiser logo logo ela vai estar. E eu peço a todos que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, que para me incentivar, né, a cada dia mais postar assuntos interessantes e até vídeos mais descontraídos. E eu desejo a todos uma boa noite.